bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje a igreja faz memória, de um santo muito importante, pois influenciou muito, sobretudo a vida religiosa, São Bento, então, que viveu no século V, e a sua experiência de fé, a sua experiência espiritual, a sua vocação, sobretudo a vocação à vida contemplativa, à vida de oração, então influenciou e tem influenciado ao longo dos séculos, toda a igreja e sobretudo as famílias religiosas, muitas ordens também que foram se formando, se inspirando no exemplo de vida, de fé de São Bento e na sua regra, E, portanto, hoje a igreja faz memória deste grande homem, deste grande santo, que, de fato, com a sua vida, sobretudo, com os seus ensinamentos, com os seus escritos, deram uma grande ajuda à igreja de todos os tempos, sobretudo, na descoberta da vida espiritual, da oração e também do serviço aos pobres. Então rezamos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje nós continuamos a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, dos versículos 24 ao 33. E situando, nós estamos nesse grande discurso que Jesus faz, orientando os seus discípulos para a missão. Jesus confiou aos seus discípulos esse dom de participar da sua missão, e como já ouvimos em textos anteriores, os discípulos que vão pregar, anunciar essa proximidade do reino, e essa proximidade do reino tem sinais concretos que comprovam isso. E quais são esses sinais? Porque o anúncio do reino não é apenas uma proclamação teórica, um anúncio com palavras, não é para dizer, o reino de Deus está aí, mas precisa mostrar com acontecimentos, com sinais concretos, que de fato o reino está se instaurando, o reino está acontecendo, o reino está chegando. E os sinais que Jesus concedeu a autoridade de realizar foi justamente a expulsão dos demônios, ou seja, a luta contra o mal. E quando nós dizemos o exorcismo, é justamente buscar a raiz do mal, porque muitas vezes as pessoas reduzem muito a questão do mal a circunstâncias pontuais e não se considera que esse mal tem raízes. Aí muitas vezes essas raízes elas estão para além daquele momento, daquela situação, que aquilo vai sendo gerado, provocando muitas desordens e assim por diante. Então, Jesus envia os seus discípulos, essa também é a missão da igreja, para combater as causas do mal que aparecem. E justamente essas causas, elas estão para além de uma percepção simplesmente concreta, histórica, porque há também esse mal transcendente. E também Jesus concedeu aos seus discípulos o poder de curar toda a enfermidade, toda a doença e toda aquela lista, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e assim por diante, como já refletimos. E diante de tudo isso, diante dessa missão, Jesus agora fala também das reações. Existe uma reação positiva, como nós já vimos nesse capítulo 10º. Então vocês vão procurar alguém que seja digno, e entre naquela casa, permaneçam ali, desejem a paz. Então, se for digno, então a paz repousará sobre ele. Então essa
essa reação positiva de acolhimento. Mas também Jesus, né, deixou muito claro, e aí não engana ninguém em nenhum tempo, que há reações de oposição, de rejeição, de perseguição e até mesmo de morte, né? E agora Jesus está desenvolvendo justamente essas reações, né, possíveis contra o Evangelho e que querem impedir que este reino de Deus aconteça. Mas o mais interessante é que quando Jesus ele fala dessas reações negativas, ele deixa também, né, nessa sua palavra, que o seu destino também é esse. Por isso que ele vai usar essa expressão: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, o que significa isso? Se eles fazem comigo, que sou o mestre, que sou o senhor, também farão com vocês, que são os meus discípulos. E, portanto, não há o que se espantar. E aí ele relembra já um insulto dos fariseus, não é? Porque nos textos anteriores os fariseus acusaram Jesus de estar expulsando o demônio em nome de Beelzebu, ou seja, do chefe dos demônios. Então, se ao dono da casa, aí Jesus está atribuindo a si essa comparação, né? Ele é o dono, é o senhor, né, desta família. Eles chamaram de Beelzebu, né, que é uma expressão até pejorativa e agressiva, né, para chamar o príncipe dos demônios, porque poderia ser o senhor do esterco, né? Então imagine que essa palavra também é um grande insulto, né? O senhor das moscas, uma coisa assim, né? Então, se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Então, se chamaram a Jesus, que é o Senhor, que é o dono da casa, também vão chamar aos seus discípulos e aos seus irmãos, ou seja, aos seus familiares no sentido espiritual. E aí Jesus vai dizer: não tenhais medo. Essa expressão, não tenhais medo, ela já é uma expressão do Antigo Testamento, né? Todas as vezes que nós encontramos essa expressão, sempre está num contexto de uma missão que é confiada, não é? Ou aos patriarcas, ou aos reis, ou aos profetas. Então, é sempre uma missão que eles vão receber, e uma missão que não será fácil de realizar, e que, do ponto de vista humano, né, o desânimo pode convencer de desistir. As dificuldades, os obstáculos, a perseguição, o sofrimento, né, podem fazer com que aquele que recebeu a missão chegue a essa conclusão: não vale a pena. Por quê? Aquela sensação de estar sozinho. E, portanto, o medo, né, se reforça. Então, é uma expressão muito significativa, né, do Antigo Testamento, que Jesus retoma no Novo Testamento. Não tenhais medo. Até mesmo Maria, na anunciação do anjo, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, né, quando o anjo faz a saudação a Maria, né, ou seja, naquele momento em que ela recebe a missão de ser a mãe do Filho de Deus, né, quando Maria reage, né, com aquela incompreensão, né, o que significa essa saudação, o anjo vai dizer justamente isso: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Então, isso é uma expressão bíblica muito significativa. Não é simplesmente assim: não se apavore, né? Isso não é nada demais. Não, isso é sério. Isso tem implicações, mas, porém, é preciso ter a consciência, a convicção de não estar sozinho. Então, esse não tenhas medo significa que os discípulos não estão sozinhos e por isso não devem temer. E aí Jesus também revela, né, que apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, das perseguições e até mesmo da possibilidade da morte, né, do martírio, o Evangelho tem uma força, né? E por isso ele vai dizer: nada há de encoberto que não seja revelado,
e nada há de escondido que não seja conhecido. Nós sabemos que nos primeiros tempos, quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, que houve uma reação muito forte, sobretudo no ambiente judeu, e também a perseguição por parte dos romanos, por uma questão de sobrevivência e também de estratégia. E até nós ouvimos no outro dia no Evangelho, quando Jesus dizia: se vocês são perseguidos ali, fujam para outra cidade. Então, havia também essa estratégia dos discípulos de fazer esse anúncio do Evangelho de forma escondida, né? Nós temos tantos exemplos dos primeiros séculos, né? E ainda hoje nós temos sinais disso, que são as famosas catacumbas, né? Até em Roma nós encontramos catacumbas famosas, que eram os cemitérios antigos, e ali os cristãos também se reuniam, né? Coisas subterrâneas, né? Eram essas criptas, né? Esses ambientes onde eles, de forma oculta, eles podiam se encontrar para celebrar a Eucaristia, sobretudo. Mas Jesus anuncia, né, que esta fase, mesmo que ela seja real, permanente, ela não vai durar sempre, porque aquilo que está escondido será revelado e aquilo que está na escuridão virá à luz. E é o que nós vemos pela própria experiência do cristianismo, da igreja, que à medida que o tempo vai passando, então há, sobretudo em alguns ambientes, a realização dessa palavra de Jesus, né? No Evangelho é anunciado, e usa aqui uma expressão bonita, até sobre os telhados, né? Uma forma de dizer que vai sair daquele ambiente fechado, né? Aqui o telhado significa isso, não como algumas seitas entenderam, que era preciso colocar uma espécie de caixa de som em cima do telhado para fazer o anúncio do Evangelho, né? Isso aqui é uma metáfora, né? Uma comparação, ou seja, a partir da casa, né? Então, não ficar restrito àquele ambiente físico. E aí Jesus, de novo, vai usar a expressão: não tenhais medo. Não tenhais medo de perderem a vida. E até Jesus, mais adiante, né, nos capítulos posteriores, vai deixar também muito claro: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, então recebe, ganha. E é nessa dinâmica, nessa tensão entre apegar-se e perder e desapegar-se e ganhar, que Jesus vai justificar, vai fazer com que os discípulos cresçam na convicção de que vale a pena, né, pregar o Evangelho, vale a pena assumir esta missão. Porque aí Jesus diz: tenham medo daquele que pode tirar a vida, né? A vida eterna, mas não, né, a vida humana, né, de alguns anos que nós possamos passar aqui. E aí Jesus vai usar também um outro argumento para dizer como o Pai cuida, como o Pai tem essa solicitude, como o Pai tem esse cuidado muito, muito delicado para com os seus filhos. E aí Jesus vai falar da questão dos pardais, né? Pardais, um passarinho muito comum, né? E era símbolo de algo que não valia muito. Então Jesus vai dizer: se o pardal, que não vale quase nada, não cai um deles no chão sem o consentimento do Pai, imagine também aquilo que é para o Pai uma coisa muito importante, né, que é o ser humano. E por isso Jesus também vai usar uma comparação, né? Um fio de cabelo que também não vai desaparecer sem o Pai dar o consentimento. E mais uma vez nós temos aqui: não tenhais medo. Vejam que é uma expressão recorrente, né, que aparece nesse texto quase como um refrão. E para nós, em muitas situações, é um grande desafio
nós acreditarmos que não estamos sozinhos e por isso não há o que temer. Não é tão simples, porque muitas vezes, diante de dificuldades, perseguições, de incompreensões, o nosso coração se enche de medo. O medo é sempre um sintoma, um sinal, uma expressão de uma ameaça. E nós nos sentimos ameaçados quando nós não conseguimos nos defender. E aí vem de novo a confiança em Deus. É Ele quem nos defende. Ouvimos também antes Jesus dizer: não vos preocupeis com aquilo que deveis falar, porque é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. E aí Jesus conclui, né, essa sua palavra, né, no Evangelho de hoje, fazendo esta declaração, né, essa promessa também, de que aqueles que não se envergonharem dele diante dos homens, ele também não vai se envergonhar diante do Pai que está no céu. Mas aqueles que o renegarem, aqueles que se envergonharem dele, então ele também vai negar diante do Pai que está nos céus. Então vejam que a nossa missão, a nossa tarefa no mundo do anúncio do Evangelho precisa ser vivida com coragem, né? Com essa ousadia que não é uma ingenuidade de quem busca o risco, mas uma ousadia de quem sabe em quem confia. Então, nós confiamos em Deus e por isso somos ousados. Não é? Nós confiamos em nós e por isso nos atrevemos. Né? É muito diferente. Né? Não é isso. Não. Ousadia não é atrevimento. Ousadia é expressão de confiança e que se deixa levar, guiar e conduzir. Então, desejo a todos vocês um bom final de semana. Lembrando, né, que amanhã é domingo. Não temos esse momento na parte da manhã, porque temos a celebração da missa à noite, às 19 horas, transmitida pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, a partir da nossa catedral aqui de Limoeiro do Norte. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que tenhamos um bom final de semana e que Deus nos conduza, nos ilumine e nos fortaleça e nos faça ter sempre essa convicção que não estamos sozinhos e por isso não devemos temer. Não tenhais medo.